Apocalipse capítulo 2. Diz assim a palavra do nosso bom Senhor: ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Muito bem, esta é a primeira carta à igreja designada que nós vamos estudar, é a igreja de Éfeso. Nós já encerramos o capítulo 1, onde olhamos toda aquela introdução, vamos dizer assim, de Jesus se apresentando, se revelando a João, dando palavras específicas acerca de si próprio, as descrições que João então viu, ele descreveu, procurando ser o mais claro possível. E depois que nós estudamos domingo passado, quando então ele cai ao chão, obviamente se cai ao chão, né? Aí então o Senhor Jesus fala com ele, fortalece e diz a ele: agora você escreva sobre as coisas que são, as que acontecerão. E então a primeira carta vem como essa que nós acabamos de ler. Muito bem. Nós vamos dar um rápido panorama sobre a igreja de Éfeso, ou a cidade de Éfeso. Isso aqui é importante porque conhecer a história e um pouco a geografia do local nos ajuda a entender também algumas coisas que Jesus descreve, porque para cada igreja ele aponta características diferentes. Se você for ler com cuidado, você vai ver. Para a igreja de Éfeso ele diz umas coisas, Tiatira outras, não há uma repetição. Isso leva em conta o que? A característica de cada igreja, a realidade de cada igreja. Se Jesus escrevesse uma carta hoje para a igreja aqui, ele escreveria acerca da realidade da igreja. PIB de São Leopoldo. Se for escrever para a igreja de Campina, ele vai escrever e vai conhecendo a igreja de Campina, que é a Batista de Campina, ele vai escrever especificamente para essa igreja a partir das características dela. Então, por isso é sempre importante a gente dar um vislumbre esse mês geral, né, da igreja. Então, rapidamente, um pouquinho da história, geografia e do evangelho na cidade de Éfeso. Éfeso era a cidade mais importante da Ásia Menor. Eu não vou falar tudo isso, irmãos, porque nós já falamos, né, na abertura dos nossos estudos. Nós havíamos pronto. Opa, agora foi danado, gente do céu. Bom, vamos deixar aqui. Éfeso era o porto mais importante da Ásia. Os irmãos lembram que lá na abertura eu fiz toda aquela contextualização histórica, geográfica. A Ásia Menor, ela tinha uma vantagem muito grande, que era o acesso
ao mar Egeu, era ponte de rota comercial que ligava tanto ao Ocidente quanto ao Oriente. Isso tornou aquela região da Ásia Menor muito rica, muito próspera. Pois bem, tudo aquilo que nós falamos na aula inicial, ela se sobrepuja mais ainda à relação com a cidade de Éfeso, porque Éfeso era o porto principal. Então, para qualquer local que você ia na Ásia Menor, ou se você estava se deslocando para o Oriente ou para o Ocidente, precisava chegar em Éfeso, porque Éfeso era a porta de entrada e saída para qualquer coisa que você quisesse fazer na região. Qualquer coisa. Era uma cidade marítima e com isso era riquíssima. Todo o comércio passava por Éfeso. Se os irmãos tiverem assim, para você ter uma ideia, quando as perseguições começam a se avolumarem e cristãos começam a ser levados para Roma para serem julgados e condenados e levados para o Coliseu para serem mortos, eles passavam por Éfeso. Éfeso chegou a ser conhecida como a porta dos mártires, porque era dali que eles eram enviados. Então era uma cidade riquíssima. Era a coroa dessa região. Então, só quero lembrar isso aos queridos. Éfeso era uma cidade livre. Quando a gente diz isso, é porque ela não foi conquistada pelo Império Romano. Vamos dizer assim, o dono ou o governante de Éfeso, quando ele está próximo de morrer, ele não tem filhos. Então, ele doa a cidade para o Império Romano. Ele diz, vai ficar sob a responsabilidade do imperador. Então Éfeso não foi conquistada, ela foi oferecida como um presente. Nesse sentido, Éfeso era livre, diferente de muitas cidades que não eram cidades livres. Então elas se autogovernavam, né? Isso já dava uma vantagem muito grande. Lá não tinha destacamento do exército romano. Não havia essa obrigatoriedade de ter que acolher exércitos inteiros, sustentar exércitos e toda aquela situação que se tornava caótica em tempos de conflito. Os governadores tinham completa autonomia para poder administrar a cidade, tá? E um outro ponto que eu quero aqui mencionar é que obrigado. Era o centro do culto religioso pagão da época. Em Éfeso havia templos dedicados a deusa Roma e também ao imperador Adriano e ao imperador Severo. Nessa cidade de Éfeso, era um centro religioso porque lá estava estabelecido o templo de Artemis, que no Novo Testamento vai aparecer como o templo de Diana dos Efésios, né? Artemis era utilizado a nomenclatura para os romanos e Diana para os efésios, porque é uma miscigenação, né? Na verdade, os deuses eram praticamente os mesmos, mas eles iam trocando e se adaptando. E então, muito daquilo que os gregos tinham como deuses eram adaptações dos deuses romanos. Então, essa aí é uma relação bem interessante. Então, era um centro muito forte do culto religioso. O templo de Artemis ou Diana era considerado o maior templo da antiguidade. Para os irmãos terem uma ideia da pujança dessa cidade, da riqueza dela, as medidas, você sabe quanto media o templo de Salomão? Quando a gente fala do templo de Salomão, qual é a primeira noção que a gente tem do templo de Salomão?
Vai lá. Riquíssimo. Que mais? Enorme, né? A gente já assim, nossa. A longe. Você sabe qual era o tamanho do templo de Salomão? Está na Bíblia, descrito medida centímetro por centímetro. Não? Vamos lá então. 27 metros de comprimento. Só. E a largura? Quantos metros tem aqui? Mais ou menos alguém? Uns 10? Então o templo de Salomão era menor. 9 metros. Esse era o tamanho do templo de Salomão. 9 por 27. Está na Bíblia. Como a gente lê em côvado, a gente não tem noção muito bem do que quanto que é. A gente diz, templo de Salomão era riquíssimo. O interior sim era revestido todo em ouro, né? Aquela coisa diferenciada dos demais templos, mas era um tamanho de templo bem pequenininho, 27 por 9. Só o templo. Você sabe quanto que mediu o templo de Artemis? De 27 de Salomão, dela tinha 127. Era gigantesco o negócio. A largura, que a gente está falando de 9 metros, né? O dela era 70 metros. Então era considerado o maior templo da antiguidade. E isso tornava Éfeso esse centro religioso, tanto para adoração a deusa Roma, aos imperadores e também a Artemis ou a Éfeso. Né? Aliás, um adendo aqui, bem curioso, não sei se você já prestou atenção. A deusa Artemis, ou depois a Diana, era uma guerreira, protetora das florestas e outras coisas mais. Você sabia que tem uma heroína que encarna essa deusa? Se você assiste filmes de heróis, quando você olhar Diana, Mulher Maravilha, é uma reedição dessa deusa. Guerreira, protetora. Né? Se você vai lá para o país originário da Mulher Maravilha, né? Todas elas usavam cordas, arcos e outras coisas mais. Os deuses só mudam de roupagem. E às vezes hoje você está encantado com um personagem que na verdade é uma reencarnação de uma deusa antiga. E é assim que funciona a história, né? A história vai sendo reescrita, mudando a roupagem, e às vezes a gente nem percebe o que é que realmente está acontecendo. Não estou dizendo para você não assistir o filme de Mulher Maravilha, só estou dizendo para você que é uma reedição de velhas histórias que vão sendo repaginadas e às vezes a gente nem percebe. Mas a Mulher Maravilha é literalmente inspirada na deusa Artemis ou na deusa Diana dos Efésios, né? Só para a gente ver. Meu irmão, solta um vídeo aí. Eu não quero fazer muito longo isso aqui, mas quero mostrar hoje um pouquinho de como é que está a cidade da qual Jesus endereçou uma carta. Vamos assistir o primeiro vídeo, por favor? Som. Tem som, viu, meu irmão? Vamos esperar lá para que os irmãos ajustem lá. Esse é o que sobrou do templo de Diana dos Efésios. Aqui é a Rua de Mármore.
Ali lá no canto ali é a biblioteca de Celso, a segunda maior biblioteca do mundo da época. 12 mil pergaminhos eram guardados ali. O centro cultural, então, era riquíssimo em todos os segmentos lá, filósofos, escritores, poetas. Era o berço do conhecimento lá em Éfeso. Aí depois os irmãos vão editar essa parte aqui que vai ficar em silêncio, né? Mas eu quero mostrar a vocês a realidade. Hoje, a cidade de Éfeso, ela não existe mais, né? É só um sítio arqueológico. Ela foi sendo avariada por uma série de fatores, terremotos, guerras, mas sobretudo o assoreamento do rio, que permitia o acesso ao mar Egeu, e então facilitava todo o escoamento de riquezas. O assoreamento do rio foi trazendo, foi solidificando e foi afastando o mar da cidade. E agora existe apenas para nos lembrar de como... Esta é a voz de trovão. Eita. Então, o rio assoreou e afastou a cidade do mar. Logo, os navios não tinham mais como chegarem. E tirou aquilo que era o mais importante da cidade, que a tornava rica, que era o comércio. Com isso, ela foi sendo abandonada, e depois ela foi, pelas questões aí também do passado, séculos, ela foi sendo soterrada. E hoje ela virou só um sítio arqueológico. Eles escavaram, hoje, em média, 20% da cidade, só para você ter uma ideia do tamanho da cidade. Aquela visão mais panorâmica, é só o que os pesquisadores, os arqueólogos escavaram. Ela ainda, em faixa de 80%, ela está completamente ainda escondida, soterrada. Essa era a grande cidade de Éfeso. Na época, a sua população em torno de 250 mil habitantes. Pense uma cidade desse tamanho no mundo antigo. Nós estamos falando no ano 100, irmãos, depois de Jesus Cristo. Tudo que você imaginar de estrutura essa cidade tinha. Até esgoto tinha nos banheiros públicos. Coisa que nem sempre a gente tem, né? Escoamento. Dutos, onde as pessoas faziam suas necessidades e aquilo saía certinho, sendo tirado. Era uma cidade fantástica. Pode? Vamos lá, meu irmão. Onde o passado não está enterrado, ele ainda ecoava nas Nós vamos desenterrar ruas, nos templos e nas decisões que moldaram o mundo. Essa cidade foi uma das mais importantes da antiguidade e hoje está em ruínas. Estamos falando de Éfeso. Localizada na atual Turquia, Éfeso foi uma das maiores cidades do mundo antigo. Gregos, romanos e cristãos passaram por aqui. No auge do Império Romano, Éfeso tinha mais de 250 mil habitantes, ruas pavimentadas, sistema de esgoto, banhos públicos e iluminação noturna. Algo raríssimo para a época. Aqui ficava o Templo de Ártemis, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Um santuário tão grandioso que atraía peregrinos, comerciantes e reis de todos os cantos. Éfeso também foi um centro cultural poderoso. Sua biblioteca, a Biblioteca de Celso, não era só um depósito de livros. Era um símbolo de conhecimento, poder e status. Mas Éfeso não marcou apenas a história política e cultural. Ela também foi decisiva para a história da religião. Foi aqui que o apóstolo Paulo pregou. Aqui também, segundo a tradição cristã, Maria, mãe de Jesus, passou seus últimos anos de vida. Só que o que fez Éfeso crescer também causou sua queda. O porto que sustentava a cidade começou a assorear. O mar recuou. O comércio morreu. E aos poucos, uma das cidades mais ricas do planeta foi sendo abandonada. Hoje, Éfeso é um lembrete silencioso de algo poderoso. Nem as cidades mais ricas, nem os impérios mais fortes são eternos. Caminhar por Éfeso é caminhar por uma cidade que já foi o centro do mundo. E agora existe apenas para nos lembrar
de como a história pode mudar tudo. Você já conhecia Éfeso? Me conta nos comentários e segue a página para mais histórias que o tempo quase apagou. Éfeso rivalizava com Roma. Eram as duas cidades mais modernas, mais ricas e centros, né? Roma era era a capital do Império Romano, mas os historiadores dizem que Éfeso era pau a pau com Roma, né? E também com Atenas, capital do Império Grego também, da época, né? Vocês viram aquela estrutura que parecia um estádio? Deu para ver? Aquilo ali era um teatro. Cabiam 25 mil pessoas naquele teatro. Você sabe que é ter um teatro de 25 mil pessoas? É uma coisa de doido. Meu irmão, mostra outro videozinho aí para nós, por favor. Não sei se está dando para ver bem por causa da claridade. Dá para ver? Não dá para ver nítido, né? Mas dá para ver. Olha essa visão de cima da cidade, só de uma parte. Isso é uma tentativa de reconstrução virtual de como era a cidade. Em alguns flashes vai aparecer como essas mesmas ruas estão hoje, né? Essa aqui é conhecida como a Rua do Mármore, que saía do porto e em direção ao centro comercial e mais adiante a Biblioteca de Celso, o Templo de Artecoa, está assim, ó. É a mesma jornada, né? Olha o assoreamento. A cidade foi toda sendo coberta com o tempo. Então isso aí é só alguns lugares que eles escavam, encontram as colunas, colocam as colunas de volta em pé, né? Porque elas não estavam mais em pé. Esse aí é o teatro. 25 mil pessoas. Essa é uma tentativa de reconstruir ele por dentro, né? Uma visão um pouco menor. Então essa é a cidade que os apóstolos investiram muito tempo. Os irmãos lembram que a gente falou sobre isso? Falamos sobre isso. Paulo ficou, a gente vai ver isso daqui a pouco, 3 anos nessa cidade. Ele visitou 2 vezes. João viveu mais ou menos 50 anos nessa região, porque eles entendiam que a Ásia Menor, especialmente Éfeso, deveria ser um polo e um centro, um local de propagação do próprio evangelho, né? Vamos dar uma recordada na história de Éfeso, para a gente ir entendendo o contexto, e depois a gente pode entrar no texto de Apocalipse. Lá no livro dos Atos, no capítulo 18, os irmãos têm alguma pergunta? Na verdade, eu nem perguntei a você se você tinha alguma pergunta até agora, se você pode fazer a sua colocação, né? Alguma pergunta que a gente pode tentar aqui discutir, que você queira? Deu para ter uma noção mais ou menos da importância dessa cidade? Devia ser algo fantástico, uma das poucas cidades com iluminação pública. É algo, claro que eu assisti muitos vídeos, né? Tem muito vídeo, tem muito story, tem muito arqueólogo, se você procurar no YouTube, que eles fazem visitas hoje, vou explicando ponto por ponto, tem muito material. Éfeso hoje recebe em torno de 2,5 milhões de pessoas por ano. É o segundo maior sítio arqueológico do mundo, só perde para o do Egito. Então é muita gente visitando. E claro que os arqueólogos não vão ficar escavando em qualquer lugar. Eles escavam lugares intencionais, aonde tinham os grandes monumentos, eles vão descobrindo, né? E essa aqui é a Biblioteca de Celso, então eles sabem que ali no entorno tem muitas questões importantes, eles vão escavando ali. Eles não vão, certamente, escavar, por exemplo, bairros, né? Periferia, né? Eles querem escavar e ter acesso àquilo que é mais importante. Assim são os trabalhos dos arqueologistas, né? Eles focam em determinadas questões. Atos, capítulo 18. Vamos ver aqui um pouquinho a história de como essa igreja surgiu. Atos, o capítulo 18, o verso 18. Alguém pode ler, por favor? Atos, capítulo 18, verso 18.
Eu quero que primeiro a gente tenha uma visão panorâmica para depois entrar no texto. Então, Paulo está na sua segunda viagem missionária e durante essa sua viagem, ele fica um pouco em Corinto e depois ele se despede e vai acompanhado de Priscila e Áquila. E vai, então, verso 19, chegaram a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. E ele, então, entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus. Verso 20, pedindo eles que ficasse mais tempo, ele não cedeu. Mas ele prometeu, eu vou voltar se Deus quiser. Então, Paulo fica um pouquíssimo tempo ali em Éfeso. Ele deixa um casal já bem conhecido de nós, Priscila e Áquila, e continua a sua jornada. Quando nós entramos no capítulo 19 do livro dos Atos, nós já estamos na sua chamada terceira viagem missionária, lá no capítulo 19. Verso 1. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Aí conta o encontro dele ali com os discípulos que eram de João o Batista. E Paulo então permanece um longo tempo. Verso 8 do capítulo 19. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus, que era uma característica de Paulo. Ele ia para a sinagoga e pregava aos judeus e aos convertidos ao judaísmo nas sinagogas. Ele era bem aceito durante um tempo, mas em seguida, quando começava a confrontar aquilo que era a pessoa de Jesus Cristo, falando acerca do Messias que já havia vindo, normalmente a sinagoga o rejeitava. Mandava que ele fosse, ou expulsava ele, era aquela confusão toda que a gente lê no livro dos Atos dos Apóstolos. E aí então, verso 9, mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo então afastou-se dele, tomando consigo os discípulos. Algumas pessoas já começaram a seguir Jesus, saindo da sinagoga. Ele passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os gregos e judeus que viviam na província da Ásia ouviram da palavra do Senhor. Então Paulo é expulso da sinagoga, ele não tem mais acesso à sinagoga, e agora provavelmente ele aluga um espaço na escola que existia na época chamada de Tirano, e lá ele fica 2 anos ensinando. Mais tarde ele vai dizer, quando resume o seu encontro com os anciãos de Éfeso, que durante 3 anos ele permaneceu naquela cidade. Capítulo 20, o verso 31, só para a gente não... Paulo está viajando, passando pela Macedônia. Ele está lá em Mileto, capítulo 20 do livro dos Atos, verso 17. Ele não vai mais a Éfeso, mas lá no verso 17 diz: de Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Então ele tem um encontro com os presbíteros e ali ele fala, instrui, exorta. Deixa eu ler com vocês esse texto aqui, porque ele é importante. Verso 18 do capítulo 20. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa.
Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisavam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Olha agora o discurso, né, de Paulo. Agora sei que nenhum de vocês entre os quais passei pregando o reino me verá novamente a minha face. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. E aqui vem algo que é muito importante, que deve ter marcado a igreja de Éfeso, que vai justificar a postura da igreja de Éfeso na leitura e no estudo que nós vamos fazer. Preste atenção nesse aqui, ó. Paulo diz: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo nos colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem. Lembre-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Não vou continuar o texto. A orientação específica que Paulo dá aos bispos da igreja de Éfeso é: cuide de vocês e vocês tenham muito cuidado, porque depois da minha partida, lobos vão entrar na igreja e vão devorar a igreja. E vocês vão precisar ser vigilantes de tal forma a não permitir que isso aconteça. Então, essa relação da igreja de Paulo com Éfeso foi muito marcante. No seguinte do texto, eles se abraçam, choram muito, porque Paulo diz: vocês não vão ver mais o meu rosto. Então eles se ajoelham, oram juntos. O momento deve ter sido muito marcante, muito precioso para os irmãos líderes da igreja de Éfeso. E então eles abraçam, beijam Paulo, choram, lamentam com Paulo, porque Paulo já entendia o que aconteceria com ele mais adiante. Ok? Perguntas até aqui? Estou dando um vislumbre histórico, mas os irmãos vão entender daqui a pouco. Quando a gente entrar no texto, você vai entender por que isso aqui é importante. Alguma pergunta até aqui? Diferente da aula passada, que foi uma aula de mais conversa, hoje a aula é um pouquinho mais histórica, né? Mas é relevante. Perguntas? Não? Então vamos dar uma andadinha aqui para a gente poder entrar no texto. Timóteo foi o primeiro bispo de Éfeso. Capítulo 1, quando Paulo escreve a carta a Timóteo. Capítulo 1, o verso 3, Paulo diz que deixa Timóteo lá em Éfeso, para que ele possa então deixar tudo organizado, liderar a igreja, treinar outros, de tal forma a fortalecer a igreja. Capítulo 1, verso 3, diz: partindo eu para a Macedônia, Paulo está narrando a sua viagem, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam controvérsia, em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. Então, Paulo entendia todo o contexto da dificuldade que era cuidar da igreja de Éfeso e as lutas pelas quais ele mesmo disse que sofreu, foi perseguido, penou lá em Éfeso. Mesmo ele saindo, ele deixa Timóteo, e as orientações de Paulo continuam para Timóteo: olha, você precisa cuidar, você precisa preservar o que é o evangelho. Ele chama os obreiros, os bispos, os anciãos de Éfeso, tem o último encontro com eles, chora com eles, diz assim: cuida, porque vocês vão sofrer ataques de lobos, e dentro da própria igreja vai surgir muita gente que vai distorcer o caminho. Então, esse pano de fundo, ele é muito importante
E agora, 50 anos depois da história, do começo da história, Jesus vai escrever uma carta para a igreja. Passados 50 anos, mais ou menos, Jesus, então, escreve a igreja de Éfeso. E aí nós vamos voltar para Apocalipse agora. E vamos entrar no texto. Tá bem? Se ninguém tem alguma pergunta, agora vamos entrar no texto e aí fica mais fácil para os irmãos participarem do encontro de hoje. Vamos lá. Você leu com atenção ou prestou atenção? Quem leu aqui? Eu pedi para ler o livro a carta que Jesus escreveu à cidade de Éfeso. Eu não vou perguntar quem leu, para mim não passar vergonha, né? As sete igrejas, quando montei o estudo, eu coloquei sempre a palavra chamado. Em cada igreja há um chamamento de Jesus para aquela igreja, tá? O primeiro tema que eu achei que seria o mais importante, ele aparece no texto. Jesus chama a igreja de Éfeso para quê? Você conseguiu entender qual é o principal chamado de Jesus para a igreja de Éfeso? Isso. O primeiro grande recado à igreja de Éfeso, eu botei assim, ó, Éfeso, um chamado ao amor. Esse é o tema da carta principal. Chamados para amar. Cada igreja foi chamado para alguma coisa específica de acordo com a sua realidade. Por isso, cada carta é diferente e contém elementos diferentes de acordo com a necessidade da igreja. Então, nós vamos iniciar hoje o estudo dessa forma. O Éfeso, um chamado ao amor. Bom, a estruturação, se os irmãos acompanharam as aulas com atenção, vocês lembram que eu falei que o capítulo 1, ele dá um panorama muito grande de Jesus como sendo sacerdote, tudo bem, mas sobretudo Jesus surge como um juiz. Ele é aquele que tem os olhos como chama de fogo, a espada que sai da boca, pés de bronze polido. Então Jesus olha para todo aquele mundo da época. Ele vai marchar contra o Império Romano, vai destronar o imperador, na visão das coisas que vão acontecer, mostra a jornada que ele vai ter de condução da igreja até que no final dos tempos, então o paraíso seja estabelecido e ele cumpra a sua missão de forma íntegra, resgatando e conduzindo a sua igreja para a morada celestial ou para o paraíso, conforme diz Éfeso. Mas também ele deixa muito claro, e João cai, porque João percebe que a igreja também vai passar por um crivo. Então, Jesus não só vai julgar o Império Romano aqui, que é a Babilônia, que contempla todo o sistema voltado contra Deus, não é uma questão só de um país local, é a totalidade do mundo voltado contra Deus, vai entrar em juízo. Mas também a igreja vai ter que ser purificada nesse processo. Por isso que aqui a gente trabalha a ideia de que o julgamento, a Bíblia diz, começa pela casa de Deus. Antes de julgar o mundo, o Senhor vai avaliar a sua igreja, vai avaliando a sua vida e a minha vida, e vai corrigindo, consertando as coisas que tem que consertar. Então, aqui João vai escrever sobre uma espécie de inquérito que Jesus vai estabelecer sobre a igreja de Éfeso. E como é que se dá esse processo? Primeiro destinatário a gente já sabe que é. O que é um inquérito? De repente eu estou falando aqui e nem falei não. O que é um inquérito? Levantamento de dados, investigação. Mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso. E lembre-se que, ao mesmo tempo que a carta é endereçada para a igreja, isso tudo é aplicado para nós individualmente, particularmente, porque a igreja, nós sabemos, somos nós. Então vamos começar. Jesus é o juiz, ele se aproxima da igreja de Éfeso e ele
se apresenta para a igreja. Tá? Ele se apresenta para a igreja. Como é a apresentação dele? Verso 1. No verso 1, ele apresenta duas facetas dele. É que às vezes eu esqueço, estou tão acostumado com 2 projetores que até hoje, tá pulando. Éfeso. Isso. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros. Aqui Jesus, quando se apresenta para a igreja, ele... Ó, tá pulando sozinho esse bagulho. Olha, tá louco. Vou botar alguém mexendo em cima e me ajudando lá, né? Ele apresenta 2 características. Os irmãos lembram porque a gente levou muito tempo estudando o capítulo 1 para não ter que estudar tudo de novo. Né? Ninguém lembra mais nada, né? Olha lá, olha lá, ó. Os irmãos acham que não, né? Mas eu falei, olha, eu vou estudar minuciosamente para quando chegar no capítulo 2, a gente não levar muito tempo. Apocalipse capítulo 1, o verso 12. Quando João se volta para ver quem falava com ele, voltei-me para ver quem falava comigo, voltando-me vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante ao Filho do Homem. Parará, 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 parará. Aí ele vai dizer lá, verso 16, tinha em sua mão direita 7 estrelas. Você percebe? Ele está resgatando o capítulo 1, de novo. E aí, na descrição que João teve da totalidade de Jesus no capítulo 1, Cristo, ao se endereçar a cada igreja, ele vai pegar características dele específicas, não todas, porque as igrejas têm características diferentes. Ele vai trazer só aquelas que ele considera relevantes. Aí Jesus não diz para Éfeso, estas coisas diz aquele que tem os pés como de bronze polido. Não. Ele escolhe 2 termos. E os 2 termos que ele escolhe são esses aqui. Aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. Os irmãos lembram qual é o princípio das 7 estrelas? O que significa ter na mão as estrelas? Oi? Sim, mas o que significa isso? Oi? Não, mas o que significa? Isso, mas o que significa? Significa o quê? Controle, domínio, governo, poder. Aquele que tem os astros nas suas mãos, na época era considerado aquele que dominava o mundo inteiro. Então, quando Jesus se apresenta para Éfeso, ele vai trazer essa característica para a igreja de Éfeso. Eu sou aquele que detém as igrejas na sua mão. A sua mão, Éfeso, você está na minha mão. A minha mão é tão grande e poderosa que não sustenta só você, mas sustenta a igreja. Toda a igreja que existia na época, que existe hoje, que existirá no futuro, toda ela está nas mãos. A igreja não é maior do que o Senhor da igreja, a tal ponto de que a igreja toda, de todo o tempo, de todo o universo, de todas as épocas do passado, presente e futuro, todas elas cabem na mão daquele que a sustenta. Você consegue ter ideia disso? A ideia é de que a minha mão pode segurar um controle desse tamanho aqui, envolver todo ele. Já não consigo mais com esse tablet. O tablet é maior do que as minhas mãos. A ideia é essa. A minha mão é tão gigantesca que a igreja ela é capaz de ser suportada. Eu consigo ter controle de tudo nas minhas mãos. Então isso é muito importante, porque depois
depois Jesus vai falar algumas coisas impressionantes para a igreja de Éfeso. Ao mesmo tempo, ele é aquele que anda no meio dos 7 candelabros. Você conseguiu perceber a diferença? Porque quando João diz no capítulo 1, ele diz que voltei-me e vi os candelabros. Aí ele diz alguém que estava no meio dos candelabros. Quando Jesus escreve a igreja de Éfeso, diz: eu sou aquele que não está no meio, mas aquele que anda no meio dos 7 candelabros de ouro, né? O que significa dizer também aqui a ação de Jesus no meio da igreja, o trabalho dele no meio da igreja. Ele não está simplesmente parado no meio da igreja, mas ele circula, que dá a ideia e o contexto de Jesus ativo, atuante, trabalhante, vamos dizer assim, no meio da igreja, agindo e fazendo com que a igreja pudesse experimentar a sua presença, o seu trabalho incansável. Meus irmãos, hoje a gente fala muito que nós trabalhamos para Jesus, né? Mas o que o texto está dizendo é que Jesus trabalha pela sua igreja e não descansa. O que o texto está dizendo é que Jesus continua até hoje trabalhando por sua vida e por minha vida. O trabalho dele não terminou ainda. Não terminou. Na figura dele como o nosso bom pastor, ele continua trabalhando até hoje. É ele que nos carrega nos braços quando nós estamos cansados. Quando estamos em perigo, é ele que é, de fato, o nosso bom pastor que toca a sua vara para afugentar os nossos inimigos. É ele que cura as nossas feridas quando nós estamos precisando de bálsamo, de óleo, né? É ele que continua até hoje intercedendo por nós, como Hebreus diz, diante de Deus. Jesus não está parado num trono. O fato dele ter ressuscitado e voltado para a morada celestial não o torna um Senhor passivo, que olha a nossa adoração, que olha a nossa devoção, que olha o nosso esforço. Ele continua trabalhando por nós até hoje. Ou você acha que Deus não trabalha em nosso favor, pais? Ou bastou Jesus ter vindo, morrido na cruz, nos salvado? Deus não faz mais nada por nós? Não trabalha em nosso favor? É Ele que nos concede, que trabalha nos preservando a vida, que nos concede saúde, que nos ajuda a lidar com as nossas enfermidades, com os nossos dramas da vida. É Ele que move a sua mão para nos livrar muitas vezes das ciladas, dos ataques, tanto do diabo quanto de nós mesmos. Muitas vezes somos libertos e nem percebemos isso. É porque nós, quando pensamos na ideia de Deus, nós sempre pensamos na ideia de Deus como Deus Pai, né? Mas lembre-se que o nosso Deus é um Deus trino. É um Deus trino. Então, o que Deus faz, o Pai faz, o Filho faz, o Espírito Santo faz. Nós somos bem-aventurados, irmãos. Somos bem-aventurados porque nós temos um Deus trino, que em 3 pessoas trabalham em nosso favor sempre. Sempre e sempre. É por isso que João, quando descreve a forma como Jesus se apresenta, ele vai dizer: esse é aquele que anda. É o Deus que não dorme. O salmista diz: nem cochila, mas que trabalha em favor daqueles que o amam. É o salmista que diz que Deus cuida de nós enquanto nós estamos dormindo. Enquanto o mundo real some das nossas vidas, né? E nós entramos no sono, Deus está trabalhando em nosso favor até quando dormimos.
Por isso que esta figura, ela é muito importante. O trabalho incansável do nosso Senhor em nosso favor. Você lembra no Velho Testamento algumas menções quando conta a história que Deus andava entre o seu povo no Velho Testamento? Se você ler com muita atenção, você vai perceber as várias passagens que lembram de que Deus era um Deus caminhante. Mesmo não sendo visível, caminhava com o povo. Andava com o povo de Israel no Velho Testamento. Quando necessário, através do anjo do Senhor, quando necessário, se manifestava com sinais e maravilhas, para dizer: eu estou aqui no meio de vocês. Seja por uma coluna de fogo, por uma coluna de nuvens, seja com o maná caindo todos os dias, ou seja, quando o anjo do Senhor se manifestava no meio do povo. O Deus da Bíblia, irmãos, sempre foi um Deus caminhante, um andante, um peregrino como o seu povo é. Enquanto nós estivermos aqui nesta terra, o nosso Deus também será um Deus peregrino, porque caminhará conosco sempre, mesmo que nós não o vejamos todo o tempo. Porque qual é o sentido de caminharmos sozinhos aqui? Nenhum. Jesus veio trazer esse conceito quando sobre si ele trouxe o termo Deus Emanuel, Deus conosco. Então Deus não está sentado num trono imóvel. Era isso que Jesus estava dizendo à igreja de Éfeso. O Senhor de vocês não está sentado num trono, olhando as coisas e só recebendo músicas, só vendo o que você faz, só vendo o seu trabalho. Não. Ele estava dizendo: vocês não caminham sozinhos. Eu estou com vocês. E caminho com vocês. E vocês nunca estarão sozinhos. Eis que eu estou convosco todos os dias. É que às vezes a gente não para pensar isso, né? Quando você pensa em Deus, você pensa Deus aonde? Vamos ser bem sinceros. Aonde você, quando fala Deus, para onde o seu pensamento vai? E aí nós deixamos de desfrutar daquilo que é mais precioso para a vida de um cristão, que é o conceito de que Deus, mesmo estando no céu, Ele está comigo, com você e com a sua igreja. Quando a gente entender isso de uma forma mais plena e profunda, nosso sentimento de segurança vai ser muito maior em Deus. E nós haveremos de enfrentar a nossa peregrinação aqui nessa terra com muito mais facilidade. Nosso Deus não é imóvel, irmãos. Quando você pensar Deus, é a primeira vez que você vê o céu, já traga de volta. Eu sei que o meu Senhor está no trono. Ele reina no trono, Ele governa todas as coisas. Mas ao mesmo tempo, nosso Senhor, onipresente, todo-poderoso, que não pode ser contido pelo universo todo. O salmista diz que nem o universo inteiro pode conter a presença de Deus, porque Deus é maior do que o universo. Mas esse Deus que é maior do que o universo mora aqui. Está conosco pelo seu Espírito Santo. E essa que é a impressionante mensagem que João vai dizer à igreja de Éfeso. Lembre-se disso. O Senhor de vocês anda no meio de vocês. Ele está conosco. É o Deus Emanuel. Então que Deus nos ajude nessa primeira visão. Quando você pensar Deus, tenha todo o direito de pensar que Deus está no trono. Mas tenha todo o privilégio de saber que há um trono que Deus quis morar porque Ele quis. Que Ele quis
quis habitar porque Ele quis, que é aqui dentro da gente. Muito bem. Você lembra de um texto, por exemplo, de Gênesis? Olha, dá uma olhadinha lá. Porque isso tudo está tão unido, depois você vai entender bem. Olha Gênesis, capítulo 3, o verso 8. Gênesis, o capítulo 3, o verso 8. Para estudar Apocalipse, você precisa. O bom é você ter uma boa visão de Gênesis e do livro do Êxodo. Lá no capítulo 3, o verso 8. Vou desmarcar aqui. Segurar aqui, botar uma página aqui. Ouvindo o homem a sua mulher, o quê? O que é que diz na sua Bíblia aí? Oi? Andava os passos. A ideia sempre foi essa desde o começo. Quem? Não. Aqui falava sobre a presença de Deus no Jardim do Éden. Não uma tipificação, né? A sua presença. É que a gente sempre tem que lembrar que muitas vezes Deus é descrito no Velho Testamento com características humanas, porque vai descrever como Ele. O mais fácil de entender é que Deus tem a mão, pé, né? E aqui dá de novo aquela ideia de que lá no Jardim do Éden, Deus caminhava, andava, ou seja, Ele estava presente com Adão e com Eva. Sempre foi a temática de Deus e seu povo. É o Deus presente, o Deus que está ali. De tal modo que, ao falar isso, ele manifesta não só o conceito de ter poder, mas da presença. Aqui assim, irmãos, é muita coisa, na verdade. Só lembre-se, isso aqui era uma mensagem completamente diferente da crença dos deuses pagãos da época, onde você tinha o Olimpo, a morada dos deuses, e os deuses criaram todas as coisas, mas os deuses não se importavam com a sua criação, deixavam o mundo andar como o mundo queria, as pessoas viviam como elas queriam, porque os deuses não tinham tempo para a sua criação. Entendeu? Os deuses, quando davam alguma coisa para a sua criação, sempre era na ideia de diversão, eles se divertiam. E as pessoas tinham medo dos seus deuses. Então cultuavam os deuses porque elas queriam alcançar favor, mas, sobretudo, que esses deuses não as castigassem.
Por isso, os deuses tinham tipificações diferentes, cada deus para uma determinada questão da vida. Mas os deuses eram deuses indiferentes. Aí quando Jesus, no meio de um contexto pagão, ao extremo como era a cidade de Éfeso, ele vai dizer: eu ando com vocês. Eu ando com vocês. Eu estou aqui presente sempre. Lembre-se disso. E isso aqui é muito importante. É importante porque se ele anda no meio das igrejas, ele anda... as igrejas são candelabros, né? Os candelabros precisavam de quê para funcionar? Vamos lá? De quê? Azeite. A ideia também é esta, a ideia do sacerdote, do Senhor, que tem o seu óleo para andando e colocando na sua igreja. Qual é a figura do óleo ou do azeite? Representa quem? O Espírito Santo de Deus. Se você for olhar as mensagens dos profetas, você vê isso com muita clareza. A ideia de que Deus concede o seu azeite, né? Concede aquilo que a sua igreja precisa para poder continuar com a sua tocha acesa, com a sua luz acesa. E aí a gente de novo aprende que uma igreja não brilha ou ela não reflete a luz própria. Ela precisa sempre refletir a glória e a luz daquele que tem na sua mão o seu azeite e que dá do seu espírito em abundância para quem o busca, para quem o teme e para quem deseja. Um dos textos mais significativos dessa ideia aqui é o texto de Zacarias, capítulo 4, verso 2. Só para a gente ler esse texto aqui. Zacarias, capítulo 4, verso 2. Alguém pode ler para mim em voz bem alta, por favor? Zacarias 4, 2. Zacarias, capítulo 4, o verso 2. Quem é bom de achar rapidinho aí? Isso. Os irmãos conseguiram ouvir a leitura do irmão? Tem o que na mão? O que tinha na mão? O que ele viu? Vaso de azeite. Esse vaso de azeite era derramado aonde? Você via para quê? Quantas lâmpadas? 7. A gente não tem tempo para discutir tudo isso. Mas na Bíblia tudo se explica. A Bíblia fecha certinho uma coisa com outra. É bem interessante. Agora, meus irmãos, para encerrar essa primeira parte aqui, ó, e a gente pode conversar se você tiver dúvida, essa é uma apresentação muito especial. É uma apresentação que lembra muito, muito o Velho Testamento. Muito. Por quê? Porque essas eram as apresentações dos profetas, ou dos oráculos, ou da palavra de Deus, né? Assim diz o Senhor. Aí Jesus diz, chega para a igreja e diz: estas coisas diz aquele. Então era uma apresentação formosa, de alguém que tem autoridade, de alguém que tem poder. Assim diz aquele: a mim veio a palavra do Senhor. Você sabe qual é um dos maiores dramas da igreja hoje? É quando lê a palavra ou quando ouve uma mensagem, ele diz assim: a mensagem do... Termina o culto hoje. Você diz assim: a mensagem do pastor foi boa, foi ruim. A gente sempre tira o olho de Deus e a gente é muito esquisito.
são muito estranhos, gente. A gente passa a vida inteira estudando a Bíblia e a gente não consegue trazer algumas coisas, internalizar. Talvez seja por isso que, em grande parte, nós não tenhamos tanto temor quanto deveríamos ter. Porque todo aquele que abre um trecho sagrado e estuda o que o trecho diz, é palavra de quem? Mas a gente diz é a palavra do pastor. E na hora que a gente dizer a palavra do pastor, a gente está fazendo o quê? Diminuindo. Aí a gente gosta ou não gosta. Acha bom ou acha ruim. Dá ouvidos ou não dá ouvidos. Por quê? Porque a gente removeu o princípio de que o que está escrito na palavra, ela traz a mensagem de Deus. Quando a gente lê isso aqui, é assim diz o Senhor. Assim diz aquele que conserva a sua vida na sua mão, ou que está em você. A gente precisa entender isso. Aí é diferente. Aí não é assim diz o Senhor. Aí é assim diz o falso profeta. Mas não foi essa, irmãos. E a gente vai, você vai ver, vai casar tudinho com o que ele vai dizer em seguida. Porque esse é um problema do Velho Testamento, né? Os falsos profetas. Mas não é um problema de hoje também? Os falsos profetas. Tá? Então, olha bem como é que a coisa vai encaixar aí no que você está falando, né? Ele se apresenta e depois o inquérito dele vai ser feito em cima de 3 coisas. É por isso que cada igreja tem as suas características. Ele vai fazer uma avaliação de 3 coisas. Você consegue, na leitura, você consegue ver as 3 coisas com clareza? Que Jesus vai avaliar na igreja de Éfeso? Consegue ver? Na leitura do texto, do verso 2 ao verso 4. Vamos ver se você consegue entrar no texto aqui comigo. Isso. Primeiro ele vai dizer o seguinte, olha, o que eu vou falar é a partir da avaliação que eu faço. Tá? Eu conheço as tuas obras. Eu não estou me pautando no achismo. Mas eu sei, eu conheço. E as obras aqui, irmãos, não é aquela coisa que é feita ocasionalmente. Eu passei, tinha alguém necessitado, eu dei ali alguma coisa para ajudá-lo. Isso é uma obra, é uma coisa boa, importante, mas não é isso que o texto está se referindo. O que o texto está se referindo é uma coisa que é feita sistematicamente, regularmente. As obras aqui são sempre a ideia de algo que é feito e permanece sendo feito o tempo inteiro. Então, a essas questões, ele diz, eu conheço. Mas quais são as 3 coisas que são conhecidas na igreja de Éfeso da parte de Jesus? Você consegue entender qual é a primeira coisa que Jesus analisa na igreja? O trabalho, tá? Primeira coisa que Jesus está analisando é qual é, e a gente vai entrar em cada um desses detalhes, tá? Seu trabalho. Qual é a segunda questão que Jesus está? Perseverança. E qual é o terceiro elemento que ele analisa? Oi? Não, esforço, trabalho. Suportar é perseverança. Qual é o outro elemento que está sendo avaliado aqui? No texto. Do verso 2 ao verso 4. Não, isso é perseverar. Oi? Não, o amor.
A avaliação é uma tríade. De novo, três coisas. E Jesus diz: eu conheço três coisas na igreja. Três. O trabalho da igreja de Éfeso, a perseverança da igreja de Éfeso e o amor da igreja de Éfeso. A igreja passa em quantos desses três? Dois. O terceiro é um problema para a igreja. Entendeu? Aí a gente vai destrinchar isso aqui bem detalhadamente, né? A ideia inicial é que assim, eu conheço as suas obras, ou conheço os frutos, eu conheço o que você, igreja, está produzindo. Ele olha para você e para mim e diz: eu conheço a sua vida e sei quais são os frutos que você está produzindo. A ideia aqui de conhecer significa trazer para a igreja a realidade de quem a igreja é e não daquilo que a igreja achava que era. O irmão percebe a diferença aqui? Porque o engano que nós temos, eu estou falando individualmente, é que eu me apoio naquilo que eu penso que eu sou. Aquilo que eu acho que eu sou. E é completamente diferente, eu acredito, aquilo que Deus sabe que eu sou. É diferente o que a gente pensa de nós como igreja. O que nós pensamos como igreja deve ser bem diferente daquilo que Deus sabe. Então, quando Jesus diz eu conheço, ele quer dizer o seguinte: eu quero tirar a igreja do seu achismo, do que ela acha que ela é, e quero deixar aos olhos dela bem claro o que ela realmente é. E isso para nós é um grande desafio, irmãos, porque nós temos muitas dificuldades de nos examinarmos de verdade. Rapaz, o nosso olho é sempre o outro, né? A gente está sempre avaliando os outros. Você lembra, e eu lembro, a última vez que eu sentei e fiz um check-up da minha vida. Uma avaliação real. Tentando entender quem eu e quem você é de fato, e não o que você e eu achamos que nós somos. Jesus veio dizer para a igreja: olha, eu conheço você, como você é de fato e de verdade. Não tente me impressionar. Você não vai conseguir. Não tente mostrar para mim não tente mostrar para mim algo que você possa me impressionar. Porque eu sei tudo. Conheço tudo. Nada para mim é desconhecido. É de tal forma que Jesus conhece cada célula do seu organismo e do meu organismo. A menor parte do seu organismo, da sua vida, ele conhece. Ele conhece as intenções do nosso coração. Ele conhece tudo. Nada é desconhecido. Então, o Salmo 90, o verso 8, Salmo 90, o verso 8, traz esse contexto, né? Diante de ti puseste as nossas iniquidades, sobre a luz do teu rosto, os nossos pecados ocultos. Quando Jesus chega para a igreja, ele diz assim: eu vou revelar o que de fato é, e vou mostrar a você o que você esconde, o que está por trás. Vou dar a você a capacidade de você ver os seus pecados que você ocultava de alguma forma. E aí o salmista diz: tu puseste diante de mim os meus pecados, para que eu pudesse vê-lo como tu foste capaz de ver. E assim aparecem os dois primeiros elogios: trabalho árduo da igreja. Jesus diz: eu conheço o trabalho de vocês. A igreja de Éfeso já não era uma igreja nova. Já estava ali plantada há cerca de 50 anos. Era uma igreja que não foi negligente nesse tempo.
Foi uma igreja que, se a gente olhar, Jesus vai elogiar a igreja. Eu conheço a sua obra, eu conheço o seu trabalho árduo. A ideia aqui é um trabalho duro, desgastante, exaustivo, feito até as últimas forças, feito debaixo de um processo de devoção, de empenho de todas as forças. Jesus mostra e reconhece o trabalho da igreja. Ele diz que a igreja, ela concentrava e buscava servi-lo de tal forma que o serviço que ela propunha fazer para o seu Senhor era bem aceito. A ideia aqui da palavra grega é que a igreja tinha calos nas mãos, de tanto trabalhar, tanto se exaurir, trabalhando, trabalhando, trabalhando. A segunda ideia é de que essa igreja, ela era uma igreja perseverante. Era uma igreja que não desanimava. Era uma igreja que tinha paciência para poder suportar as suas aflições, sem se tornar passiva, sem simplesmente dizer estamos sofrendo, então está tudo bem. Não, era uma igreja que assumia o seu sofrer por Cristo, mas ao mesmo tempo esse sofrimento era consequência daquilo que ela fazia. Por que essa igreja sofria? Porque no verso 2 diz: eu conheço as suas obras, o seu trabalho árduo, a sua perseverança, o seu sofrimento, você não desanima. Por que essa igreja sofria? A resposta está no texto. Por que era? Aí você vai saber por que eu gastei tempo lá na introdução. O que causava? O que causava sofrimento a essa igreja? Ela não suportava homens maus. Mas como isso é linkado ao sofrimento dessa igreja? Aquilo que Paulo tinha falado aconteceu agora. A igreja estava sendo atacada frontalmente pelos falsos pastores, falsos profetas, falsos apóstolos. E como ela resistia a isso, como consequência, ela sofria. Ela gemia. Ela era perseguida. Ela era perseguida pelos falsos judeus, pelos falsos pastores. Lembre-se, irmãos, não tem livro bíblico. Só tem o Velho Testamento, tem muito pouca coisa. Os pregadores eram itinerantes. Eles rodavam de igreja em igreja. Muitos deles, como diz o apóstolo Pedro depois, tosquiando as ovelhas, né? Fazendo das igrejas, das ovelhas negócio. Muitos deles chegavam em Éfeso e diziam assim: eu sou apóstolo, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de... Aí chegava lá e começava a ensinar na igreja, pregar na igreja, falar na igreja, tentar mostrar possibilidades para a igreja. E o que a igreja fazia? Oi? Suportava? Não tolerava. O que essa igreja fazia? Ela colocava a prova. Ela dizia: peraí, vocês estão dizendo aí, nós vamos avaliar isso aqui. Nós vamos discutir agora. O que você está dizendo aí realmente é assim como disse o Senhor mesmo? E a Bíblia vai dizer que essa igreja tinha a capacidade de desmascarar. Essa igreja era uma igreja zelosa. Eu fico pensando que aquele encontro que Paulo teve com os anciãos da igreja de Éfeso nunca passava esquecidamente deles. Choraram com Paulo, beijaram Paulo, e aquelas palavras ficavam ali, ó: no meio de vocês vai aparecer lobos devoradores, e entre vocês mesmos, talvez alguns de vocês vão se levantar contra Cristo. E aquilo ficava buzinando no ouvido. Então todo mundo que chegava àquela igreja começava a avaliar. E dizia assim: não, o que você está dizendo não é. Você é um falso apóstolo. Deus não apareceu para você. O Senhor não te mandou aqui.
Você não é bem-vindo aqui. E aí um ou outro irmão dizia assim, não, mas eu acho que ele disse que o que ele falou é de Deus mesmo. No meio da igreja. E aí começava burburinho no meio da igreja. Não, olha aqui, ó, esse negócio aqui faz sentido. Olha aqui. E aí a igreja sofria por causa disso também. Mas ela resistia profundamente a esse tipo de ensino e causava problemas e sofrimento. Porque a igreja corria o risco ali de ter dissensões, divisões no meio dela. E os líderes, ou os irmãos, os anciãos, ou a igreja, os irmãos da igreja, que entendiam a mensagem do evangelho, eles se uniam e sobre eles eram lançados, certamente, ofensas, palavras de contestação sobre aquilo que elas criam e a igreja ia em frente, perseverava e sofria porque não dava ouvidos. Esse é o tipo de sofrimento que a igreja de Éfeso enfrentava. Porque se você se levanta contra o falso profeta, você vai sofrer alguma coisa. Não vai ficar fácil. Não vai ficar tranquilo. Hoje, por causa da mídia, a gente poderia entrar nesse detalhe aí. Mas lembre-se, na época não tinha mídia social. O negócio era do tete a tete. Tete a tete. Se você for lembrar, uma das maiores orientações da Bíblia é que você precisa examinar tudo. Examine tudo, retenha o que é bom. Coloque em prova os profetas. Não é isso que Paulo dizia? Que os profetas sejam julgados pelos outros profetas. Para saber se esse profeta fala da parte de Deus ou se não fala da parte de Deus. Julguem tudo. Não deixem que nada surja e permaneça como se fosse verdade, sem que primeiramente a igreja avalie se isso é verdade ou não. Fala, meu irmão. Calma, calma, vai devagar. Não, não, por isso que eu falei que eu não ia fazer a lição em duas, porque não ia dar tempo. A gente está preparando aqui o caminho para a principal mensagem, tá? Que é a questão do amor, tá? Vamos devagarzinho, devagarzinho, né? Falta um minuto para a gente terminar. Você pode rapidamente, ou eu posso ler aqui, quando João escreve a sua primeira carta, olha lá como as coisas vão se fechando aqui. A primeira carta que João escreve é uma carta aonde ele defende fervorosamente o conceito daquilo que era central para a doutrina. Né? Capítulo 4 da primeira carta que João escreveu, você pode ler em casa. Mas está aqui, ó, primeira carta de João, capítulo 4. Amados, não creiam em qualquer espírito. Ele não está falando de espírito sobrenatural, não. Mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. E vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que Jesus veio em carne procede de Deus. Porque na época, uma das heresias que João combatia, qual era? Jesus não veio em carne. Jesus não veio em carne. Jesus era uma manifestação espiritual. Mas ele, na verdade, era visto com um corpo que não era humano. Aí você começava a ter sérios problemas. Por quê? Se Jesus não tinha corpo físico, o que ele não experimentou? Morte. E qual era a mensagem do Evangelho? Que pela morte de Cristo, nós somos salvos. Então, se ele não morreu, ele também não ressuscitou. E se ele não morreu, não ressuscitou, é vã a vossa
Fé acabou, não tem evangelho, não tem mais nada. Sobre essas coisas nós vamos falar domingo que vem, se Deus nos permitir. Tá? Aí a gente termina isso aqui e a gente entra no contexto do amor. Mas é muito importante a gente entender isso. A gente vai trabalhar muito o conceito do amor referente ao trabalho e à perseverança. Porque se confunde muito essas três questões da vida. Sim, minha irmã. Não é um problema de hoje. Irmãos, eu vou promover um debate, era para fazer hoje, né? Mas você sabe que eu sou muito lerdo mesmo, né? Eu sou muito lerdo. A gente vai fazer um debate domingo que vem. Eu vou deixar para você uma pergunta para a gente debater. Vou deixar. Eu vou deixar. Pergunte para você discutir comigo semana que vem. Discutir que eu digo no bom sentido da palavra, tá? Qual é o maior perigo que a igreja enfrenta hoje? Eu não quero que você me dê 10. Eu quero que você me diga uma coisa só. Uma só. Tá? Qual é o maior perigo que a igreja enfrenta hoje? Qual é? Aí a gente vai discutir isso aqui domingo que vem. Para os irmãos perceberem que a irmã está falando não é só da igreja, não é só nessa época. 3 minutos já passei. Irmão, lá no Éden já tinha esse problema. Lá no Éden, Satanás quis ser um teólogo e quis interpretar as palavras de Deus para Adão e para Eva. Ele diz assim: Deus disse isso. E deixa. Qual é o maior perigo que a igreja enfrenta hoje? Na época de João, era esse o perigo que a igreja enfrentava especificamente aqui. E a gente vai trabalhar isso, a parte prática da mensagem da igreja de Éfeso. Tá bom? Vamos orar, obrigado pela paciência. A primeira parte do estudo sempre é um pouco teórico e depois a gente entra detalhadamente nos aspectos que fazem parte da essência da mensagem. Nosso Pai bendito, queremos te agradecer pela manhã que ficamos aqui, queremos te louvar, porque o Senhor nos tem concedido o desejo de aprender mais a tua bendita palavra. Nessa manhã nós queremos te agradecer, porque tu estás conosco, tu andas conosco, Senhor. É tu que tem nos dado do azeite do teu Espírito e tem alimentado, ó Deus, o nosso candelabro como pessoa, indivíduo e também como igreja. Queremos como igreja te reconhecer e crer de todo o coração que tu estás aqui, Senhor, conosco como igreja. Queremos aprender a trabalhar, a sermos diligentes, a sermos zelosos. Queremos oferecer ao Senhor o melhor dos nossos esforços mentais, emocionais, físicos, espirituais. Ó Deus, para tanto também revele a mim, aos meus irmãos e a nós como igreja, as coisas das quais o Senhor se agrada e as coisas das quais o Senhor também não tem prazer, Senhor. Para que possamos, examinados por Ti, sejamos purificados por Ti, para que tenhamos então, ó Senhor, palavras elogiosas sobre nós, sobre a nossa igreja, e que essas palavras redundem para o louvor da Tua glória, glória do Teu nome. Muito obrigado, nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, chamados para a